O mundo de Manuel Sobrinho Simões foi modificado mais por pessoas, casas, lugares, países, do que por obras de arte. Neste programa falará mais do avô e do bisavô médicos, de uma casa onde leu tudo o que havia para ler, das pedras parideiras da sua terra, Aroca. Se tivermos tempo, faremos uma guinada até à Noruega, onde Sobrinho fez um pós-doutoramento e viu de perto outra cultura, outra forma de viver as estações do ano. Tatiana Salem Levi nasceu por acaso em Portugal, onde os pais estavam por razões políticas, e agora vive cá, tem um filho português. É brasileira, judia, ouviu canções sefarditas em criança. O seu primeiro livro, A Chave de Casa, editado em 2007, constituiu a sua tese de doutoramento e apresentou o fulgor da sua escrita. O jornal inglês The Independent considerou-a uma das melhores escritoras brasileiras de sempre. O mundo dos livros e das bibliotecas são A Casa e a Chave, de Teresa Calçada, atualmente coordenadora do Plano Nacional de Leitura. Muito do que traz para a conversa é revelador do Portugal em que cresceu. Opressivo, anquilosado, machista. E de repente, o espanto, por exemplo, num filme de Antonioni ou numa pessoa como Rui Mário Gonçalves. É com eles que falo hoje no curso de Cultura Geral. Então, bem-vindos. Obrigada. Vamos às casas dos seus bisavô, avô, pai, às casas onde se fez pessoa. Eu sou muito sensível às casas. Eu sou sensível às pessoas e sou sensível às casas. E é muito engraçado, porque a família, toda a gente tem a mania que a família é uma espécie de tenaz, e tem a mania que a família é tenaz, por um lado, dos genes e, por outro lado, do ambiente, da cultura, da informação, da educação. Eu acho que é muito mais deste lado, portanto. E a casa, para mim, é a expressão mais engraçada desse outro lado. E a casa tem... É engraçado que a Anabela falou nos meus bisavós, eu só conheci, eram ambos médicos de um lado outro, mas eu não conhecia o meu bisavô da Aroca médico, já conhecia o meu avô da Aroca médico. Mas as mulheres fazem parte das casas, quer dizer, eu não meti aqui as mulheres da família, mas eu acho que sou muito mais marcado pelas mulheres das famílias, e tem muita piada, porque a casa no meu tempo, eu sou velhinho, no dela não. E fui marcado, a Casa do Bom Barral era engraçadíssima, o meu bisavô dava consultas dentro da Casa do Bom Barral, o meu bisavô era o Dr. Alberto Martins, e eu trouxe-o aqui porque eu tinha uma ternura por ele enorme, e fez clínica até aos 90 anos. Fantástico. Uma coisa extraordinária. E só deixou de fazer clínica quando ficou surdo. E, portanto, o consultório era dentro de casa e, portanto, nós ouvíamos umas conversas disparatadas entre ele e os doentes, porque ele perguntava uma coisa e eu não ouvia. E as casas, para mim, também foram sempre um sítio onde eu reconheci a minha, se quiser, a minha evolução para outra coisa qualquer. Portanto, eu sou sensível a isso, muito mais do que coisas factuais, ou obras de arte ou factuais. Mas liga, apesar de tudo, estas casas a obras de arte. A Aroca e o Aquilino Ribeiro, e esta casa onde leu tudo, até uma autora de romances cor-de-rosa. Exatamente. Max e o Vazio, que a gente não sei se fosse, a gente não sei se deve dizer o Max e o Vazio ou a Max e o Vazio. Sim. Não, lia tudo, e lembro-me como se fosse hoje, os livros eram azul clarinho e as letras eram em azul escuro. E eu li tudo, literalmente tudo. E é engraçado que as minhas avós, quer de um lado, quer do outro, tinham Max e o Vazio. Portanto, deve ser. O meu avô do Bom Barral era monárquico e portanto, tinha Garrett, Camilo, Nuno de Montemor. O padrinho de casamento dele foi o João Franco. Sim, e, portanto, e um político, quer dizer, enquanto que o meu avô da Aroca era republicano, laico, e portanto lia-se Aquilino, não se lia essa, eu aprendo essa, porquê? Não sei, eu aprendi essa e Sérgio com o meu pai, e adoro essa, mas o meu avô era muito,
era muito Aquilino Ribeiro, era muito livros, como é que se podam as árvores. O meu avô era médico em Arouca, e o cartão de visita dele, que é uma coisa extraordinária, o cartão de visita do meu avô dizia médico, etnólogo e olivicultor premiado. Tinha uma vez feito um azeite de 0,2 graus de acidez e tinha tido o 3º prémio nacional. Portanto, era a grande a honra dele, era ser olivicultor premiado. Mas ele, como o sobrinho, são os grandes intérpretes, há muitos mais, felizmente, daquela máxima que está nas biomédicas, Abel Salazar, e que diz: um médico só sabe de medicina, nem de medicina sabe. E, portanto, há um saber que vai muito além do estrito saber da medicina. Sim, mas não é aquela cultura geral erudita. No caso do meu avô, seguramente, ele era etnólogo, era arqueólogo, candidatou Marujal à aldeia mais portuguesa de Portugal, foi Monsanto que ganhou, mas ele conseguiu levá-los burro acima a tempo que não havia. Era o pai Garrett, o pai Garrett, professor da Faculdade de Medicina do Porto, que era descendente do Garrett. Foram monte acima de burro. E, portanto, era uma cultura que era uma cultura muito de fazer, hands-on. Né? E não é, portanto, E eu fui muito criado nisso, quer dizer, fui criado na ideia de que era preciso perceber, porque, quer dizer, porque é que as flores eram assim e os frutos. Perguntava sempre porquê, que é uma coisa que na cultura geralmente a gente não pergunta, percebem? Quer dizer, e eu fui treinado, depois com o Dr. Corino também, o Dr. Corino de Andrade, quem eu era muito amigo, também era um tipo muito chato nisso, sempre que a gente dizia qualquer coisa, dizia, e porquê? E a gente fica, a nossa cultura, nós temos uma cultura muito pouco de porquês. Mas ela estudou filosofia, a Teresa estudou filosofia, é a cultura dos porquês. Não era a do Portugal de então, seguramente, mas... Não, mas eram uns porquês, o porquê estava já em ti. vêm de interrogares a consciência. Embora eu realmente acho que tenha ido para a filosofia por uma curiosidade ontológica, não é? Que eu associei sempre a uma vida em miúda de viver no campo. Porque os meus avós, de ambas as partes, eram ali da zona de Viseu e eu queria imediatamente nas férias ir para o campo. Queria aquela ligação, acho que percebia, porque eu lembro-me disso, percebia que aquilo me ensinava outras coisas, outro mundo. E não é que eu não tenha gostado de andar na escola e aprender a ler, acho que gostei muito de aprender a ler. Magia. Não, aprendi assim, miúda, nem sei porque que fui para uma professora, ou sei lá, antes de... Não se ia para a pré-primária, não é? Pelo menos na minha condição social não se ia. Mas eu fui para uma senhora que nos ensinou a ler ou que nos estimulava. E eu hoje, ao fim destes anos, percebo muito bem o quanto é importante o estímulo e a forma como a curiosidade é perguntada e respondida às crianças e o valor que isso tem, esse estímulo, essa alegria que vem ou que pode vir de descobrir. Eu aprendi a ler. Eu tive sorte na escola, porque para além do meu pai querer que me tratassem bem, eu andei na escola primária, e ele era o lado mais feminino da minha família, a minha mãe mandava mais, e ele é que era mais meigo e fazia poemas e festejava o dia disto e o dia daquilo. Que era uma diferença que então... Era muito rara. Era rara. Ele era mais sensível e ela era mais decidida, embora aparentemente fosse ele, claro. E ele foi lá dizer à escola para me tratarem bem, e isso foi muito gratificante. E eu fui sempre muito mimada e não me dei nada mal com isso na vida. Tive uma coisa boa na escola, que foi que tive uma amiga que era protestante. E eu percebi muito cedo. Eu fui educada católica e fiz os primeiros passos e tudo, e não me importei nada. Aliás, tive uma quebra da relação com a religião por um livro que acho que já ninguém lê, que se chama O Drama de Jean Barrois. Mas aquilo mostrou-me que havia outro mundo, sabes?
Ela era menos comprometida, a família mais liberal, no modo de estar, nos costumes, e aquilo foi uma escola fantástica. Eu era pequenita e tenho essa memória, e portanto essa ideia da curiosidade e da forma como nos interessamos pelo outro, nasceu-me cedo, e em mim foi viver na cidade e gostar de ir para o campo, mas sempre a querer aprender e a perceber que aquilo era realmente outro mundo. As casas, desde logo, a noite. As árvores. Era muito noite, percebes? Era breu. E eu pensava que tinha medo, e tinha. E tinha medo, e depois dizia, mas é só agora, amanhã já é dia. E isso nunca mais perdi na vida. Tanto que hoje continuo a gostar de viver no campo, coisa que faço sempre que posso. Tatiana, tu és judia, aliás, os teus apelidos já denunciam inteiramente Salem e Levi, não sei qual deles é mais. Isto foi uma coisa que teve uma grande importância na tua formação cultural. Tu cresceste no Rio de Janeiro, nasceste aqui, em Portugal, mas cresceste lá. E não sei como é que isto pesou na tua formação. Teve bastante influência cultural, não religiosa, né? Porque eu venho de uma família de judeus ateus, então nunca frequentei muito a sinagoga, mas a questão do judaísmo sempre foi muito importante lá em casa e associada, eu acho que sobretudo ao livro mesmo. Eu estava aqui ouvindo os dois falando, estava pensando, eu morro de inveja de quem teve infância no campo, porque eu tive uma infância completamente citadina, meus pais não tinham nenhuma relação com o campo, então eu também não tenho essa relação com as coisas da terra. Agora, como mãe, fico sempre pensando que eu queria dar isso para o meu filho, mas a gente dá muito o que a gente tem, né? Então... mas a curiosidade lá em casa, ela estava muito atrelada, eu acho que aos livros, e que é uma coisa muito judaica, né? Os judeus são justamente o povo do livro. Então, eu acho que a coisa das migrações forçadas, né? Tantas vezes. Então, minha família, ela veio de Portugal lá atrás, foi expulsa com a Inquisição, depois foi para a Turquia. Da Turquia foram para o Brasil. Do Brasil, os meus pais, durante a ditadura militar, ficaram exilados aqui. Então, acho que todos esses movimentos, mas não só da minha família, acho que do povo judeu de forma geral, trazem um ensinamento de que a única coisa que você leva para qualquer lugar é o conhecimento, né? Então, você não leva seus bens, você não leva muitas vezes, nem uma mala de roupa. Então, o livro se torna fundamental nessa cultura. E é impressionante como isso, de fato, passa de geração em geração e chegou na minha casa. É muito bonito. Aliás, o teu primeiro romance, A Chave de Casa, em 2007, é um livro que tem que ver com esse processo de conhecimento e de ir ao encontro da tua genealogia. Queres resumir um bocadinho esse processo que eu acho fascinante? É um grande romance, devo dizer. Eu gosto muito de ti como escritora, mas esse romance acho especialmente bom. Eu só li O Paraíso. O Paraíso, que é o terceiro. Então, eu ouvia desde criança essa história da chave de casa, dos judeus que tinham sido expulsos de Portugal e da Espanha com a Inquisição e que tinham levado as chaves de suas casas na esperança de um dia poder retornar a elas. E que essa chave tinha passado de geração em geração até chegar aos dias atuais. E achei que isso era uma simbologia muito forte e resolvi escrever a partir dessa ideia, né? Então, de alguma forma, é um mergulho aí nessa identidade judaica, mas uma identidade que também já chega muito fragmentada. Eu acho que eu me interesso muito pelos vazios, pela memória, então pelas falhas também, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que aparece muito no livro e que eu acho que diz respeito também à forma como eu fui educada culturalmente, de alguma forma. Porque eu acho que com tantas migrações vão chegando as coisas, mas elas vão chegando falhadas. E eu gosto dessas falhas também. Noruega. De repente foi outro mundo. Foi, mas agora pensando em viagens... Só antes, tem graça, ela está a contar isto, tem muita piada isso. Porque este meu bisavô, o tal Alberto Martins, casou com uma cristã nova que tinha sido sefarada, que era Moura Pinheiro de Paiva, de Monsanto, e eram todos judeus daquela zona.
E é engraçado que na nossa família, por exemplo, as pessoas têm que se formar. Quer dizer, e eu, por exemplo, tenho pena de estar velhinho, eu não tenho pena de não ver os meus netos casados. Não interessa nada, mas tenho muita pena de não ver os meus netos formados. Que é muito engraçado. Ele não é nada velhinho. Quantos anos tem? Tenho 70, fiz agora 70. É jovem. Fez 70? Fiz 70 agora, estou jubilado. Jovem. Tenho aqui, de resto pus uma coisa no meu escritório e diz assim, aqui vive um jubilado. Não, mas é só porque é engraçado esta ideia do livro, do conhecimento, só que depois nós que vivemos no campo, a gente depois começa a ter algumas necessidades de perceber, por exemplo, o enxertio, quer dizer, como é que se enxertam, quer dizer, as células, como é que as células, eu quero que depois ser médico e que sou biólogo, tem muita graça é perceber como é que aquela coisa se forma, como é que se forma uma árvore, o que é que distingue uma árvore de um animal. A gente tinha cães, tinha cavalos e eu não me lembro dos cavalos, mas o meu avô ia a cavalo ver doentes. Mas nós, portanto, a gente tem uma coisa que é simultaneamente do livro, do conhecimento, mas depois coisas que são muito terra a terra, quer dizer, como é que o feijão feijoa? Não é fácil. Percebe? Quer dizer, e depois é muita piada, porque todos nós, eu, por exemplo, eu tenho os meus grandes amigos mais interessantes são psiquiatras. Mas tem aquele discurso muito, o Eros e o Thanatos, não sei o quê. Epá, quer dizer, nós somos muito mais complexos do que isso. Quer dizer, e quem estudou biologia, quer dizer, percebe, não? E eu na Noruega, o que eu me apercebi é muito engraçado, não foi nesta área. Quando eu cheguei à Noruega, eu levei a família e a minha mulher deixou de trabalhar. E era um jovem médico. Era muito novinho, tinha-me acabado de doutorar, fui lá fazer o pós-doutoramento e fui com 3 filhos que foram para a escola francesa, 5, 4 e 2 anos. A Gu deixou de trabalhar. Portanto, teve um ano e eu depois, ela veio-se embora, mas eu continuei lá mais uns tempos. E o que eu percebi é que havia sítios muito diferentes de nós. E na Europa? Claro, porque eu tinha passeado como toda a gente. Eu conhecia bem, era Paris e Londres. Que era, claro. Não, mas quer dizer, não conhecia a Itália. Não, é engraçado porque... Éramos nós, das humanidades. Exato. Eu, por exemplo, em Paris, por exemplo, ia sempre para o Hotel Saint-Pierre, onde eu agora ainda dou aulas na Sorbonne todos os anos. Há 16 anos que dou aulas na Sorbonne. E dou na Faculdade de Medicina da Sorbonne, que é onde há aquele hotelzinho Saint-Pierre, que é aquele larguinho e que tem um cinemazinho e tal. Saint-Pierre era um hotel muito pequenino, muito barato, de resto nunca mais me esqueço, porque o bidé tinha rodinhas. Para baixo do lavatório. Para baixo do lavatório. Isso eu nunca ouvi falar. É uma engenharia fantástica. Mas tu também viveste em Paris, mas sabe o que é um bidé? Sabe o que é um bidé? Sim, claro. Não, claro. Também temos bidé. Eu acho que a vossa Vocês levaram o bidé. não se usa. E nós lá em minha casa dividimos as civilizações com bidé e sem bidé. Bem, mas então a Noruega, que é para avançar? Eu cheguei à Noruega, que também não tem bidé. Pois não. Não tem bidé? Não, claro. E percebeu logo? Não, logo. Que é logo Nem bidé, nem chuveirinho. Não. Chuveirinho dos árabes, chuveirinho, não é? não. Os brasileiros têm chuveirinho. Claro, chuveirinho, não, mas não. E o chuveirinho é uma coisa assustadora. Bem, não, melhor a gente não ir por aí, né? Logo para a Noruega. E então, a Noruega. De repente eu caí num sítio que era lindo, onde as pessoas eram uma simpatia, mas extremamente fechadas. Portanto, eu tive chatice inicialmente, por exemplo, fui chamado ao diretor do hospital porque os meus filhos falavam à hora do almoço. Porque lá eles não falam. Só falam depois na primavera e no verão, mas eu cheguei em setembro, portanto apanhei outubro. Não pode falar, não. Ninguém fala, não falam, portanto eu fui chamado, os meus 3 filhos almoçavam connosco na cantina do hospital e falavam à hora do almoço. E os meus filhos não eram muito bem educados, mas não eram também muito mal criados. Eram umas crianças normalíssimas. E, portanto, para português, claro. Mas, portanto, mas depois eu aprendi que havia outras realidades. É muito engraçado isso, não é? Havia realidades. Eles tinham sido pobres de outra maneira que não nós, também eram muito periféricos, eram protestantes. Pois. E aí faz uma diferença. A leitura desde logo. É uma coisa assustadora. E eu nunca tinha estado no meio de protestantes, quer dizer. Pois. E aquilo não tem... E outra coisa que eu me apercebi era, eles eram tipos que cumpriam a palavra, tudo aquilo funcionava. E nós, de repente, a gente percebe que tem outros países com
nós éramos comparáveis com eles em termos o tipo de resto que se doutorou comigo lá faz filmes e é um tipo fora de série, portanto é um norueguês, um outgoing, portanto, nem todos são, mas a maior parte deles são macambúzios, mas são sérios, são trabalhadores. Eu adorei lá estar e agora vou lá todos os anos, 1 ou 2 vezes por ano. É uma experiência única de ser imerso eles não falam durante o inverno, a relação com o vinho é má, porque bebem demais quando têm ao fim de semana, não são bebedores sociais como nós, mas são de uma solidez. Também é verdade, a religião de certeza que... Tem solidez. Teresa, nesse Portugal ditatorial em que tu viveste, e o lugar das mulheres era um lugar bem distinto dos homens, não é? Esta ideia de que há um outro mundo cultural, há uma outra maneira de viver, chegou sobretudo através dos filmes, livros, de repente uma amiga protestante, de repente qualquer pessoa que vinha de fora. Como é que era este contacto com o exterior? Éramos muito pequeninas, mas a verdade é que eu nunca me esqueci que aquilo não era igual à conversa da minha casa. Mas eu tive... houve uma mulher que marcou a minha vida, que era amiga da minha mãe, portanto teria hoje 90 e muitos anos, e que era uma mulher fantástica. Lindíssima por dentro, por fora, a maneira de pensar, muito avant la lettre, pensava tudo antes e pouco instruída formalmente, porque se falava francês, tocava piano, mas muito inteligente, muito luminosa, e isso contagiou-me. Eu ganhei muito com essa relação. Ela era muito chegada à minha mãe, 2 mundos muito diferentes, mas ela fazia parte da nossa casa, até porque ela não tinha uma vida tão regular com família. Era uma mulher que tinha saído de casa, não é? Naquela altura não havia divórcios, as mulheres assim fugiam. E então havia uma biblioteca que não tinha nada a ver com a minha. E quando se diz isto, curioso, tu podes encontrar um livro fantástico, tipo Erich Fromm, que hoje ninguém se lembra dele, já ninguém vai ler, mas que olha o amor de outra maneira, ou podes encontrar todos os autores portugueses que eram anti-regime, ou podes encontrar livros inesperados, e as conversas são igualmente inesperadas, e isso permite-te crescer à tua maneira. E eu realmente percebi que aquele mundo era diferente, era aquele que eu queria, e não o mundo do liceu. Eu tenho 60 anos, 60 e poucos, e não queria aquele liceu, não queria só meninas, não queria fazer redações sobre os pobrezinhos, não queria aquele mundo que me obrigavam a pensar e que para mim foi muito explícito do ponto de vista do género, do ponto de vista do que eu queria para o mundo. Nas inundações de 67, eu estava no Filipa e íamos no mesmo autocarro dos rapazes do Camões. Aqui em Lisboa falamos destes 2 liceus, como vocês falam do Alexandre Herculano e do outro das meninas. Dom Manuel? Não, das meninas. Santa Isabel. Santa Isabel. Dom Manuel e Carolina. E então chegámos no dia a seguir às eleições e os rapazes já tinham umas brigadas de voluntários e uma vontade de ajudar, e aquilo foi muito cruel para quem depois viveu aquilo. Para nós, aquilo era um Portugal que nós, apesar de alguns já andarmos nas franjas do Maeslo, que foi um movimento estudantil, e tudo isso, era brutal de pobreza, de miséria, do que o regime escondeu, e o Liceu das Meninas proibiu-nos de fazer aquilo. E isso, claro, desencadeou um movimento, alguma violência entre umas raparigas e outras, e no meu caso resolveu que eu tive que sair do liceu. Expulsa ou...? Quer dizer, os professores naquela altura chamaram, neste caso a minha mãe, pelo papel importante que as mulheres têm, como sabem, em tudo, agora menos, mas naquela altura muito. Aliás, foi a ela que eu devo
não ter perdido o ano e ela ter-me deixado ir para o colégio académico, que é ali ao pé da Versailles e que realmente também mostrou que havia outro mundo e que eu podia ler outras coisas, que eu li Herbert Welder, que está aqui, a minha primeira edição, e eu tinha 16 anos e o mundo era muito melhor visto com as pessoas do colégio do que com as do liceu. E eu percebi muito bem que não era aquilo que eu queria. E o que eu queria estava noutra linguagem. Estava no comércio do Funchal, nos primeiros namorados da oposição, estava nos cafés onde se dizia mal do regime, onde se trocavam livros interditos, onde era uma vergonha que se escondia não ter lido um livro que era tido como clássico e fingíamos que íamos a correr, ler muito, porque, quer dizer, não podia ser. E esse mundo revelou-se em pequenos episódios, e um que eu uso como imagem, porque referiste o Deserto Vermelho, o filme. Havia a ânsia de ir ver algumas exposições, alguns filmes, alguns acontecimentos culturais que nós reconhecíamos como fora da situação. E um dia eu fui sozinha ao cinema ver um filme que eu percebi que era uma linguagem completamente diferente. Eu sabia antes que era, e fui ver sozinha e saí sem ter percebido absolutamente nada. Esmagada por não perceber, mas felicíssima por reconhecer que era aquilo que eu queria perceber. E pronto, e depois isso desencadeou um conjunto de interesses e de companhias, desde logo passar a estudar filosofia e não francês, como era o meu destino, e desde logo começar a interessar-me por outros autores e só uma curiosidade é que eu, ao mesmo tempo que fiz filosofia, estudei como diletante, por gosto, arte com o tal Rui Mário Gonçalves, que foi meu professor. Quero falar mais tarde dos livros, das bibliotecas, centro da tua vida. Tu usaste uma expressão que é aquela que nós usamos, as raparigas, o Liceu das Raparigas. Ora, no Brasil, rapariga não é bem visto. E então achei muito engraçado a Tatiana trazer para a conversa as memórias de uma moça bem comportada. Porquê é que este livro, para uma moça da tua geração, Memórias de uma rapariga. Memórias de uma rapariga bem comportada, de uma menina bem comportada. Algumas expressões que usam, naturalmente, a palavra moça, menina e moça me levaram de casa da minha mãe. Exatamente. Mas porquê? Há só uma coisa, eles têm coisas horríveis nesse aspecto, os brasileiros, porque eles sendo... Não, mas repare, depois já está muitas aulas no Brasil e eles sendo um povo extraordinariamente tolerante, a língua tem aspectos... Eu, por exemplo, uma vez disse uma pescadinha de rabo na boca. E foi uma... Não diz rabo é de uma grosseria, pescadinha de rabo na boca é de uma grosseria. Mas eu fiquei... Percebe? Não é? Não é? Rabo na boca não dá. Não dá. Então, porquê que uma moça da tua geração escolhe um livro de uma existencialista dos anos 60, Simone de Beauvoir? Bom... acho que tem a ver com aquele período ali de adolescência. Eu era muito tímida, muito fechada. Os livros eram mesmo o meu universo. E eu me identificava com aquelas histórias, porque eu acho que a Simone de Beauvoir era essa mulher também muito tímida e que, de repente, revolucionou o pensamento de alguma forma, né, com a coisa com o feminismo. Então, acho que eu ali já fui me identificando com aquilo, mas eu acho que, sobretudo, a nível pessoal, das memórias daquela moça que era muito tímida e, de repente, estava ali com Sartre, vivendo aquele amor livre e todo aquele ambiente do existencialismo me seduziu muito. Eu era muito seduzida pela língua francesa, tanto que depois eu acabei estudando literatura francesa. Então, o universo ali de Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, aquela coisa do Café de Flore, do Domago, eu me imaginava naquilo. Então, eu era brasileira, estava muito longe da Europa,
né? Então, a Europa era o meu sonho. É até uma coisa que eu queria ter trazido, mas que eu não consegui imprimir com qualidade, que a minha irmã me mandou outro dia, vasculhando fotografias. Minha irmã vai ser mãe agora, então quando a gente vai ser mãe, a gente começa a vasculhar as coisas do passado, né? E as coisas do passado estão todas lá com ela. E ela encontrou uma carta que eu escrevi, sei lá, devia ter uns 13 anos, para ir para minha mãe, insistindo na coisa de viajar para a Europa, porque a viagem para a Europa era uma coisa muito cara e que a gente fazia uma vez e depois não sabia quando que ia fazer de novo. E tinha uma coisa engraçada, que eu tinha umas amigas que já tinham ido, e tinha uma coisa de ir a muitos países, porque você não sabia quando você ia voltar. Só que você ficava 2, 3 dias em cada país. E a minha mãe, que era uma pessoa muito viajada, tinha viajado, assim, das pessoas que eu conheço que mais viajou. E ela dizia pra gente, eu tô desviando, já saí da... Sim, sim. Estreito ao caminho porque ainda quero ir dar ao Vietnã. Ah, tá. Então. Não, mas ela tinha uma coisa de... Porque, na verdade, agora eu ia parar na Itália, então não tem nada a ver, mas... Bom, Tá bem, podes parar na Itália e depois fazemos ainda um ex-curso até ao Vietnã, o mundo, afinal, está aqui. Mãe dela. Exatamente, exatamente. E ela dizia, eu não faço viagens de vários países 2 dias em cada lugar, porque a gente não conhece nada assim. E a Itália tem tudo. Então, ela tinha uma obsessão pela Itália e ela queria convencer a minha irmã de que a viagem que ela ia fazer com a gente era uma viagem pela Itália e Paris. Porque Paris era, de fato, era o meu sonho. Não era a Itália, era Paris. E nessa carta eu começo a listar, assim, era um pedido desesperado, eu quero muito ir à Europa. E aí eu listava, assim, todos os países que eu queria ir. Aí, sei lá, tinha desde a Tchecoslováquia até Paris e no final tinha, assim, Portugal de passagem. Quem diria? E foste, de facto, à Itália na adolescência. E fiz a viagem que a minha mãe queria fazer. Claro, que era a Itália, alugamos um carro e viajamos pela Itália e depois Paris. E aí, só para voltar à coisa do existencialismo, eu tinha essa fascinação pelos cafés parisienses, pela coisa da era pela ideia de liberdade? Das livrarias. Uma ideia de liberdade, de revolução, dos cafés, dos livros, mas e dos livros, muito dos livros. E então o Vietnã, vamos lá. O Vietnã também, eu acho uma delícia dizer o Vietnã, não é? E tu foste lá à procura da Marguerite Duras. Eu não fui à procura da Marguerite Duras, mas uma vez estando lá, eu inventei, porque nós escritores estamos sempre inventando as coisas, mas no fundo a busca um da Marguerite enredo Duras. para te acompanhar na viagem, é isso que tu fazes? Foi isso. Na verdade, eu parei lá por acaso com Miguel Gonçalves Mendes, que é o realizador português, e com João Paulo Cuenca, que é um escritor brasileiro, e fizemos uma espécie de diário ficcionalizado. Então, nós éramos nós mesmos, mas estávamos fazendo uma viagem, mas cada um tinha que ter um motivo para aquela viagem. Então, uma vez no Vietnã, a primeira coisa que me vinha à cabeça, claro, Indochina, Marguerite Duras, que junto com a Simone de Beauvoir e com a Clarice Lispector, eu acho que foram 3 mulheres muito importantes e para mim, a definição mesmo, assim, como escritora. E a Marguerite Duras, primeiro, essa coisa da colônia e da metrópole, eu acho que é uma coisa que me seduz muito. Tem esse lado da terra, que eu acho que por eu não ter tido, eu sou sempre seduzida por isso. Mas acho que também são literaturas, da Marguerite Duras e da Clarice Lispector especialmente, que tiram a gente um pouco do espaço e do tempo. É uma literatura de suspensão, eu diria. Jacques Brel, o Moustaki, aquilo que faz parte da sua playlist, que é um vinil, é uma ideia maravilhosa, aliás, que é reunir num vinil a sua playlist, as suas canções, onde abres com Chico Buarque, Valsinha, já estou seduzida. E depois tem Le Métèque, e tem uma certa banda sonora que é de facto de uma geração e de um tempo, não é? Mas eu estava a ouvir a Tatiana e estava a pensar que música que acompanharia estas viagens? Claro, mas é engraçado porque eu tenho também esta sedução que ela tem de ir aos sítios, mas eu persegui, que eu também fui onde vivia o Brel, tentar saber onde é que vivia o Brel, ou em Mingo, em Paris, sempre, Place de la Contrescarpe, Rue Mouffetard,
Por exemplo, o Cordisburgo, no Brasil, porque eu gosto Isso é uma forma de viver a aventura? Ir à procura desses sítios? De novo, porque eu sou mais sensível aos sítios do que às palavras. E eu que adoro ler, depois eu quero ir aos sítios. O problema é que os sítios, hoje em dia, decepcionam. Claro. E as palavras não. É verdade. Porque você chega no Vietnã, você chega na antiga Saigon e não está lá. Não está lá. Marquês de Churras não está lá, o Jacques Brel não está lá. Claro. Acho que... Então, a sua playlist. A minha playlist foi uma playlist. Essas imagens são de cancros? São minhas, feitas de resto na Noruega. Noruega, de resto, que tem uma literatura extraordinária. A literatura norueguesa chata, para nós, mas extraordinária. O que eu extraordinária. conheço, Eu gosto muito. E, eu portanto, trouxe uma história infantil. e eles têm umas coisas, é um cancro, porque as pessoas têm que perceber que eu que trabalho em cancro, eu sei que os cancros não são caóticos. Os cancros são muito bem organizados. As pessoas têm, esse é o grande... Portanto, não são como nós, felizmente, porque não têm consciência, não têm pensamento, não têm sentimentos, mas do ponto de vista orgânico, biológico, de resto, uma vez discuti isso consigo, lembra-se, com a Maria de Sousa, a propósito das árvores. Os cancros têm as proteínas que têm as árvores para aguentar, está sempre ao sol ou as árvores não podem escapar dos sítios. Portanto, estão os sítios com seca, então às vezes está com seca, às vezes está calor, outras vezes está frio. Então têm proteínas que resistem à morte. E o cancro faz essas proteínas para resistir à morte, as células cancerosas, e usam exatamente as mesmas proteínas que as plantas. Portanto, voltamos depois, é por isso que eu também trago a trilobite, que tem 400 milhões de anos e é da arouca. Mas, eu tenho a sequência, é Chico Buarque. É linda, não é? Esta é linda. Mostra já, pronto, isto agora tudo se mistura. Esta é linda porque tem ainda por cima cristais de pirite. Tem pirite. Esta é o molde positivo, porque a trilobite depois tem um molde ao contrário, não é negativo, porque isto foram os homens da louzeira que ao cortar fazem... Estas têm 300 a 400 milhões de anos, mas se a Anabela lembra-se, não é? Andámos lá consigo também. Sim, isto tem cabeça, foi tem uma tronco. visita que fizemos à Aroca. Exatamente. Tive o privilégio de ser guiada por si na sua terra e vi as pedras parideiras, que é uma pedra que... Par pedras. Não, mas esta ainda é mais engraçada, porque agora ela também acha piada a isto, porque estas são as maiores trilobites do mundo, são as da Aroca, e só há umas parecidas em... Sério. Só há parecidas em canelas. Há lá muito maiores que esta. Eu estou certo de ser muito bonita porque tem os cristais. Mas, quando a Terra havia uma fase em que só havia um continente, chamava-se Pangeia, e Arouca estava junto com o Canadá. E então houve umas trilobites que tiveram muita sorte e foram para o Canadá, e outras tiveram muito pouca sorte e ficaram em Arouca. Mas isto, o que é espantoso... Olha que... Entre o Canadá e Arouca. Em Arouca tem graça, chama-se Canelas, este sítio. Canadá, Canelas, tem graça. Mas onde eu quero chegar é que é a mesma coisa sempre, que nós que estudamos biologia, que é a existência de uma lógica que vem de há muitos milhões de anos. E é sempre a cabeça, o tronco, as costelas, o rabo, o pigídeo. Portanto, a minha playlist, curiosamente, é uma construção que não tem nada a ver com isto. Porque é agora uma construção... Não tem tronco e membros. Não, e é uma construção parola de um tipo que sabe muito pouco destas coisas. Não, porque não é o meu Fishing mundo. for compliments. Não é isso, não. O meu mundo... Não, mas é que o meu mundo é outro. O meu mundo é... É por isso que é mais bonito dizer isso. É mais complexo, não é? Quer dizer, portanto, eu, por exemplo, o que eu adoro perceber o que posso perceber. E eu não consigo perceber como é que a gente pensa. E é o grande desafio de hoje. E, portanto, e o próprio Damásio agora também já começou a ser mais cuidadoso, não é? Portanto, não, porque... E atenção, eu não quero agora, porque eu não sou crente, não acho que há um elemento espiritual no homem que eu não consigo perceber e gostava de perceber. E é engraçado, portanto, agora voltando à música, eu quando ouço música, eu que não tenho ouvido, e ouço estes tipos, há um elemento espiritual... Sim. Que há qualquer coisa aqui que me ultrapassem muito e que eu não posso... Há qualquer coisa que interfere consigo e não sabe exatamente não é, como. Exatamente, e não é uma vulgata darwiniana
Pois, carta que darwiniana isso. explica-me tudo, mas não explica porque é que a gente gosta de música. E de resto discutimos também. Aliás, isso da música, o Steiner tem um texto sobre esse maravilhoso, sobre exatamente o inexplicável da música. Como é que a gente... Escapa a tudo. E como é que nós herdamos? Percebe? Porque nós, as coisas que a gente herdou são coisas que nos deram ou resistência e, portanto, nós não morremos, somos filhos dos que não morremos, ou coisas que nos deram ficámos muito apetitosos e tivemos muitos filhos. É o pavão, que é muito apetitoso, ou o canário, não é? Eu gosto quando ele desloca isto Não, mas... para a natureza, para o mundo animal, e Tá, nós de mas- repente percebemos. Mas Somos não parte. é a música, ninguém explica a Ninguém música. explica. Claro. A música Claro. é extraordinária. E, portanto, música é é uma playlist muito de uma pessoa que gosta muito disto, mas que gosta porque representa um universo muito para além do que eu percebo. Mas gosto. E Teresa. está à venda esse? Esse Não, filme- não, Não, não. Isto foi é- feito para... isso isto foi foi feito especial. Sim. Não, Não. foi para uma coisa foi não da foi Câmara para a Municipal Anabela. de Lisboa. Foi o Eduardo Lourenço, o Cisa e eu, e não sei quem era o quarto. É uma edição, uma edição edição limitada. de Uma edição autor. limitada. Tem imenso gosto. Teresa, vamos à biblioteca do Liceu de Leiria e vamos à tua relação. Eu acho que posso usar a palavra fundacional, porque aquilo está de facto no cerne de quem tu és. Olha, mas relativamente ao Rui Mário Gonçalves, Sim. parece um pouco estranho, porque, enfim, ele não se tornou propriamente muito importante, mas para mim foi muito importante, porque nos fazia descobrir, eu tinha 16, 17 anos, era estudante de filosofia, e eu ouvir umas considerações sobre arte e história da arte, e isso foi fundamental para mim, percebi o outro lado. E um dos autores era o Almada, e agora que festejámos o Almada, tenho aqui isto saiu na Gulbenkian, quando teve a grande exposição, e diz: a alegria é a coisa mais séria da vida. Oxalá se não ficava bem aí a dizer isso. Pode pôr. Pode pôr, eu depois dou-lhe. Depois eu fui professora de filosofia, assim, muito nova, porque era uma maneira de trabalharmos e sairmos de casa. Engraçado isto de sairmos de casa. É um Sairmos de discurso casa, que diz um quer tempo, dizer, não é? É Claro. o meu tempo. Porque embora eu fosse Mas ninguém dessa hoje diria geração- para sair de casa. Para sair de casa, embora pelas mesmas razões que há bocado disse, o meu pai me deixasse sair de lágrimas nos olhos, lamentando a minha decisão e emprestando dinheiro para viver o primeiro mês. Porque eu vivia ao lado da faculdade e, portanto, eu nunca tinha saído de casa. Mas queria, claro, e ainda por mais com essa história que eu fiz. Depois eu fui para o Liceu de Leiria antes do 25 de Abril e o que eu ia fazer era estudar Sociologia para fora de Portugal. Mas depois veio o 25 de Abril no ano seguinte e ninguém saía. O que acontecia é que nós entrávamos e eu não saí de Portugal, evidentemente. E fiquei no Liceu de Leiria há alguns anos, que tinha uma extraordinária biblioteca clássica, mas eu queria dar alguma coisa a ler aos meus alunos de filosofia e não tinha. Então eu construí um mundo de começar a fazer uma parte consumível para os meus alunos dentro do universo daquela bela biblioteca do Liceu de Leiria, que hoje tem, aliás, uma bela biblioteca moderna e continua aí. E pronto, e acho que isso marcou a minha rota de me encontrar, já não com os livros, com quem já me tinha encontrado, mas com a leitura propriamente dita, com aquilo que a leitura tem de mais precioso e que vem exatamente porque eu acho que se me perguntarem o que é que eu amo mais é a palavra. Para mim a palavra é igual aos corpos, é igual à matéria física, tem uma propriedade, um Essa modo de sensibilidade ser. à palavra tem a ver com teres escutado histórias, ou seja... Olha, eu não sei se tem a ver, embora eu tenha tido a felicidade, igualmente, está visto que eu sou uma rapariga feliz, não se costuma dizer de ter um tio brasileiro, quer dizer, ele era português, mas quando eu era pequenina Era torna-viagem. regressou, Era assim que se era mais ou chamava. menos torna-viagem, e contava-me histórias, eu sentada assim, pequenina, e ele contava-me tudo e mais alguma coisa, eu nem sei, umas com livros, outras inventadas, depois tinha esse sotaque doce, a maneira de dizer as vogais, que são muito doces,
Portanto, para mim, a história é um convívio da vida inteira. E gosto de qualquer história, embora eu não goste de narrativas com muitas histórias. Eu gosto de uma narrativa que está sempre quase com a mesma história. Eu dou hoje um dos meus autores preferidos, é o Pamuk. Você falou na Turquia quer dizer, e é sempre a mesma história. Eu gosto é mesmo da palavra, andar ali às voltas. Pois no Liceu de Leiria a experiência de fazer biblioteca foi simpática e estimulante e era aquele convencimento que nós temos de que damos aos outros a experimentar aquilo que nós experimentámos com o máximo fulgor. E de certo modo era isso. Lembro-me que durante alguns anos eu pensei, fui professora há 8 anos, depois deixei de ser professora, vim para aqui, para Lisboa outra vez, regressei, e que era, se um aluno meu ler A Montanha Mágica do Thomas Mann, eu acho que valeu a pena. Percebes? Era mas não interessava, mas liam-se muitos textos, e pequenos, grandes, e eu gosto da palavra, mas também gosto dos livros como objeto, estás a perceber? Quer dizer, está aqui um livro... É uma pilha bonita. A pilha é linda, porque eu tive a escolher para o teu programa. Mas foi um exercício de memória curioso, do Manel Graça Dias, olha, Bocados. Destaca 2, porque estamos a terminar. Não me digas Juro, é possível, eu é possível. destaco Passou este mais. tempo todo. Padre Manel Antunes, porque eu sou Foste herdeira da literatura clássica. Foste aluna do Fui Padre aluna Manel dele, Antunes. eu tinha 16 anos. E foi uma experiência maravilhosa, porque ele era um homem maravilhoso. Mas já porque eu tenho que falar da leitura, eu vou então mostrar este livro, L'amour des livres et de la lecture, que é belíssimo e fico por aqui. Agora estou a lembrar-me de uma fotografia, desculpa partilhar isto, não combinámos, mas estou a lembrar-me de uma fotografia que tu partilhaste do teu filho no Instagram, pequenino, a ler. Ou seja, não está a ler, está a replicar aquilo que os adultos da casa fazem, não é? E portanto o teu filho tem 2 anos agora? Tem 2. Tem 2 anos. E portanto a imagem é ele esparramado a ler, parecendo sentir um grande prazer nisso. Mas o que é que nos diz este exemplo? E a partir daquilo que tu estás a dizer? É que temos que fazer isso, sabes? Porque senão privamos os outros de um bem que nós como temos. Uma pessoa Tens que ler. E ter tens que ler mesmo, paradoxalmente, num tempo em que hoje parece não ser preciso ler. Tem que se ler e é ter senão, este prazer a barbárie acompanhado. toma conta de nós. Não, acompanhado. Acompanhado Que é a mesma coisa que a gente tem quando